E chegamos na última lição desse trimestre. Olha só quanta coisa a gente aprendeu. Muito massa, né? O que você achou desse assunto? Você aprendeu muito sobre o discipulado? Você já começou a discipular alguém? Coloca aqui nos comentários a sua resposta que eu quero ter esse retorno de vocês, beleza? E eu já quero começar esse último vídeo fazendo um resumão. Não um resumo dessa lição, mas um resumo de todas as lições. Se eu pudesse fazer uma recapitulação rápida de tudo que a gente aprendeu nesse trimestre, eu diria: primeiro, discipulado deve ser o foco da igreja. Segundo, o objetivo do discipulado é ser semelhante a Cristo e tornar outros semelhantes a Ele também. Terceiro, o processo do discipulado consiste em preparo, plantio, colheita e preservação. Quarto, o poder para o discipulado vem da oração, do testemunho e do estudo da Bíblia. Quinto, para sermos discípulos, temos que abnegar a nossa vida passada. Sexto, discipulado é sobre pessoas. Na verdade, tudo na vida é sobre pessoas. E sétimo, não temos um sétimo? Na primeira semana desse trimestre, a gente falou sobre a grande comissão. Você lembra? Esse versinho aqui que tem que mudar a nossa vida e o nosso cristianismo? Pois é. Depois da ressurreição de Cristo e antes de subir para o céu, ele prometeu que todos que se tornassem os seus discípulos não seriam deixados sozinhos até o fim dos tempos. Ele disse: "Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos", até o fim dos tempos. Essa promessa é para você. O texto ainda fala sobre 4 ações que caracterizam os discípulos verdadeiros de Cristo, que é ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. E a gente viu que o único verbo que está no imperativo é o façam, façam discípulos, e todos os outros são submissos a ele, mostrando como essa tarefa deve ser realizada. Deu para refrescar sua memória? Lembrei! Observe como a ideia de totalidade está presente nesse verso. Cada uma das expressões da grande comissão reforça a ideia de todos e tudo. O primeiro é vão. Embora não esteja dito explicitamente, o contexto mostra que Cristo está se dirigindo aos discípulos de todas as épocas. Uma igreja saudável precisa que todos que são chamados por Jesus saiam pelo mundo proclamando o Evangelho. Todos. Segundo, todas as nações. O convite do Evangelho deve ser estendido a toda tribo, língua e povo. Uma igreja saudável precisa de metas claras para cumprir a sua missão. Terceiro, todas as coisas. Jesus ensinou: uma igreja saudável precisa de uma estratégia e um plano para ensinar todas as coisas que Jesus ensinou. E o quarto, toda a autoridade. Cristo recebeu plena autoridade nos céus e na terra, isso é, em todo o universo. A igreja saudável recebe toda a autoridade de Cristo para cumprir o que ele ordenou. Quinto, todos os dias. Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Uma igreja saudável precisa ter a confiança e a segurança da companhia de Jesus ao levar o Evangelho. Ou seja, está todo mundo envolvido em alcançar todo mundo. A ideia de totalidade está presente. É tudo. Massa, né? Pois é, todo mundo envolvido em tudo. Totalidade. Todos. Tudo. Yes! Eu entendi a referência. Há uns meses atrás, a gente teve um boom de protestos e a disseminação da hashtag Black Lives Matter. Um dos focos principais de todo esse movimento, que se originou no assassinato de Floyd, era reafirmar que todos somos iguais e a vida de todos importa. E a Bíblia ensina isso há milhares de anos. Vivemos em um mundo globalizado e multicultural. Isso não é uma novidade, já que há quase 2000 anos atrás a Igreja Apostólica descrita em Atos era igualmente multicultural. Na verdade, a Bíblia sempre foi um livro transcultural. Depois de toda a história do dilúvio, Gênesis 10 apresenta uma lista de todos os descendentes dos filhos de Noé, que eram Sem, Cã e Jafé. Logo em seguida, a gente tem o relato da Torre de Babel, onde Deus confundiu a língua de todo mundo e a construção da torre teve que ser interrompida. Acontece que com essa diferenciação de todas as línguas, as pessoas se dividiram em grupos e se espalharam por toda a terra. Isso explica os países com línguas diferentes que a gente tem hoje. Continuando a história, em seguida, Abraão teve que ser chamado e por meio da sua descendência, o Senhor abençoaria todas as nações da terra. Tudo. Entender isso muda toda a interpretação das histórias e das conversões que nós vemos no livro de Atos. Atos capítulo 8, por exemplo, relata a experiência de Filipe evangelizando o eunuco. Atos 9 mostra o testemunho de Saulo se convertendo. Atos 10 descreve a manifestação miraculosa que ocorreu após a pregação de Pedro na casa de Cornélio, um gentio. Percebe? Os acontecimentos registrados no livro de Atos são um cumprimento da aliança de Deus com Abraão, de que por meio do novo Israel, a igreja cristã, o evangelho seria pregado em todo o mundo. Todo. O episódio da Torre de Babel originou diferentes idiomas. O Pentecoste dotou os discípulos com poder divino para pregar o evangelho em todos esses idiomas. Por mais momentos assim no planeta Terra.
Deus também usou Filipe, Paulo, Barnabé, os seus discípulos e muitos outros para pregar o evangelho para pessoas de nacionalidades diferentes em vários lugares ao redor da terra. Você hoje também tem essa missão. Você pode não apenas falar várias línguas, mas através da internet a gente consegue alcançar lugares antes inalcançáveis. Use essa ferramenta para alcançar o mundo todo. Eu fico imaginando o estrago tecnológico que os apóstolos fariam se tivessem telefone ou internet naquela época. Hoje, a gente tem a faca e o queijo na mão e infelizmente não usa. Se você está com a faca e o queijo na mão, corte o queijo e faça um misto quente. Bom, de nada vai ter adiantado a gente ficar 3 meses falando de discipulado e sobre o ciclo de crescimento se a gente não tiver colocado esse aprendizado em prática. Agora, BJ, como saber se eu estou fazendo certo? Como saber se eu estou vivendo o discipulado da minha vida? Eu vou te fazer 6 perguntas, veja como você está. Eu queria fazer 7, mas só tem 6, então tá tudo bem. Primeiro, você gasta mais tempo cuidando de pessoas ou preparando cultos? Segundo, você entende que a finalidade do discipulado é nos tornar mais semelhantes a Cristo ou acha que é só para promover um crescimento numérico na igreja? Terceiro, você tem momentos diários de comunhão com Deus? Quarto, você está respirando através da oração e se alimentando através do estudo da Bíblia e também se exercitando através do testemunho? Ou você tem exercido um discipulado de faz de conta? Quinto, o processo de discipulado em sua igreja tem sido um ciclo vivo e contínuo ou ela continua igual ao que já era? Sexto, a sua igreja está realmente treinando pescadores de gente? E aí? O que as suas respostas revelam sobre você? Cada uma dessas etapas é imprescindível para que o resultado seja alcançado. Não desvalorize nenhuma delas. O discipulado é contínuo. Se a igreja não estiver crescendo espiritual e numericamente, ela está morrendo espiritual e numericamente. A verdadeira marca de uma igreja saudável não é quantas pessoas vêm visitá-la, mas sim quantos são transformados em discípulos comprometidos com a missão. Ah, agora eu entendi! Essa semana, o texto-chave da lição é Colossenses 1. Esse é um dos capítulos mais incríveis da Bíblia, porque é Paulo descrevendo e escrevendo uma carta aos conversos de Colosso. E nessa carta, ele parecia não estar encontrando palavras quanto a descrever a plenitude divina e a obra redentora de Cristo. Eu entendo, Paulo. É praticamente impossível encontrar palavras suficientes para descreverem quem Cristo é e o que ele fez por nós. Durante a carta, o apóstolo orou para que todos os seus leitores tivessem toda a sabedoria e todo entendimento espiritual. Pontos indispensáveis esses para quem quer ser um discipulador. Nos versículos seguintes, embora Paulo não tenha usado a palavra tudo, os conceitos de reino da luz, descritos no verso 12, domínio das trevas e amor, no verso 13, perdão de pecados, descritos no verso 14, abrangem toda a obra de salvação realizada por Cristo. Em resumo, esse capítulo é uma forma de exaltação de Cristo e de tudo que ele fez. A intenção de Paulo foi justamente a de que os seus leitores ficassem boquiabertos diante de tudo que Cristo representa. Paulo estava tentando mostrar aos conversos que não há crise, não há problema, não há conflito nem dificuldade que não estejam incluídas na expressão todas as coisas. Jesus é, está, controla, domina, reina, supera, restaura, cuida. Ele é e está acima de todas as coisas, acima de tudo. Por que você está tão ansioso tentando resolver tudo sozinho? Se tem uma coisa que essa lição ensinou, foi a importância de aprender a gerenciar crises e problemas na nossa vida pessoal e como igreja, para que estejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Aqui na Terra, jamais alcançaremos a natureza comportamental de Cristo, mas nós devemos ser imitadores dele. Se tem uma pessoa que aceita ser plagiada, essa pessoa é Jesus. Pode copiar o conteúdo das suas pregações, pode imitar tudo que ele fazia, pode copiar as tendências que ele lançava, tudo. Ele sim é alguém que você precisa ser fã. Esse é o objetivo principal de tudo que a gente estudou nesses 3 meses. O segredo do sucesso do discipulado está em refletir a natureza de Cristo no nosso próprio comportamento. Receber o Espírito é receber a vida de Cristo. Apenas aqueles que são assim, ensinados por Deus e cujo interior o Espírito está atuando, em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, podem ocupar a posição de verdadeiros representantes do Salvador. Deus toma homens tal quais são e educa-os para o seu serviço, se eles se entregarem a Ele. Sob a guia do Espírito Santo, a mente que sem reserva se dedica a Deus desenvolve-se harmoniosamente e é fortalecida para compreender e cumprir as reivindicações divinas. Resumindo então, primeiro, as 4 ações que caracterizam o discipulado é ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Segundo, se todas as etapas do discipulado não forem levadas a sério, ele não vai ter resultado. Terceiro, seja imitador de Cristo. Quarto, use a tecnologia a seu favor para evangelizar. Ao longo desses 3 meses, a gente aprendeu mais sobre a principal tarefa do cristão, que é
discipular. Espero de coração que você tenha entendido o seu propósito aqui nessa terra e tenha se comprometido a dedicar a sua vida a influenciar e transformar a vida de pessoas. Cristianismo é sobre pessoas, ajudar pessoas, cuidar de pessoas, imitar pessoas e discipular pessoas. Que Deus use você, membro dessa geração, que uma revolução ocorra na nossa igreja e que nós sejamos novamente o povo da Bíblia, o povo de Cristo, que vive a imagem e semelhança dele e reproduz essa imagem nos outros filhos de Deus. Se isso acontecer através de você, todo o nosso esforço em produzir tudo isso aqui vai valer a pena. Saibam e nunca se esqueça que o segredo para cumprirmos a missão de Deus é esse aqui, o discipulado. Quando como igreja a gente viver o discipulado de verdade, sabe o que vai acontecer? Uma revolução, uma verdadeira revolução. Posso contar com você? Se você gostou desse assunto e quiser receber esse roteiro inteiro por escrito lá no seu e-mail, clica aqui na descrição no link que eu deixei, que eu vou mandar para você por e-mail toda semana os roteiros da lição. Clica aqui.